Bom, pessoal, voltando então, a gente se empolga falando, né? E daí não vê o reloginho, e quando a gente vê, acaba o tempo, assim, de uma maneira que não dá nem tempo, assim, para a gente se preparar, se despedir. Então, enfim, mas a gente vai se acostumando. Voltando ali, eu vou compartilhar a tela, então, para a gente só terminar essa parte ali. Eu vou deixar assim, porque eu prefiro ficar olhando vocês. A organização da forma, como eu estava falando antes, ela não necessariamente vai ser só uma coisa. Tá? Então, a gente pode ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo num determinado partido. Então, aqui, por exemplo, vocês veem que ela é linear e agrupado também. Tá? A gente pode ter mais um exemplo agrupado e linear. Esse aqui é um projeto, né, de uma casa, uma geriatria no interior da França. Então, ele tem essa organização que toda a circulação aqui, né, cria esse fluxo aqui que dá um caráter linear para a organização, né, mas tem vários elementos diferentes, de proporção diferente, de volumes diferentes, né. Então, aqui a gente consegue ver até um esqueminha que o escritório de arquitetura fez para explicar o projeto. Então, o projeto pronto aqui, voltando step by step, né, rebobinando. Vocês não são dessa época que rebobinava as coisas, eu tinha que rebobinar a fita. Rebobinando, chega, né, numa organização linear e agrupada. Tá? Modular. Modular quer dizer em grelha. Tá? Então, aqui, o modular, quando a gente está analisando em planta baixa, né, que são módulos que se repetem numa grelha 2D. Quando a gente fala grelha, né, ela pode ser também volume, 3D. Tá? Então, os edifícios do MIS, em geral, são extremamente modulares. Então, tu tem aqui, né, uma organização, toda ela numa grelha, tanto em planta baixa quanto, né, no volume, em altura. Tá? É um desenvolvimento de uma repetição modular. A Vila Savoie também, tá? Então, ela, apesar de ter a forma de planos mais curvos ali, a organização desses elementos é modular, né? Ela é uma organização em grelha. Aqui mais alguns exemplos. A Casa Grelha é uma organização em grelha também, como o nome já diz. Esse projeto é super legal. Se vocês não conhecem, vale a pena dar um Google, dar uma pesquisadinha. Tem no Arcdave também, é um projeto super bacana. E o partido decomposto, que o Ministério da Educação e Saúde e o projeto do Centro-Sonho na União Soviética também é bem característico. O que é o partido decomposto? O partido decomposto foi um termo que quem criou e divulgou foi o Le Corbusier, que é onde cada forma diferente, cada forma de, né, geometria diferente de um volume ou de um conjunto de elementos vai corresponder a uma função diferente. Tá? Então, a gente tem ali o prisma, né, tipo aquela barra de altura elevada, ela vai ser a parte comercial, no caso tipo de escritórios, né, de trabalho do Ministério da Educação e Saúde. O auditório, o anfiteatro, vai ser essa forma que é com lados diferentes, ela não é triangular, né? Tipo, ela é mais me fugiu a palavra agora, como é que é o nome daquele ali, mas tipo, ela é um formato diferente, tá? Aí tu tem no Centro-Sonho a mesma coisa. Tu tem uma série de barras com funções diferentes, aonde o auditório tem o mesmo formato, né? Parece bastante com o do Ministério. O que isso quer dizer? Tu não precisa nem entrar no prédio para saber aonde cada uma das funções é. Tu sabe que aqui é uma coisa, aqui é outra, aqui é outra, em qualquer um dos projetos. Tá? Então, quando se fala em partido decomposto, que não é partido compacto, nem descompacto, tá? Partido decomposto eu estou decompondo o meu partido arquitetônico em formas distintas, aonde cada uma das formas corresponde a uma função específica, tá? Ordenação da forma. Agora nós estamos ordenando, dando ordem à forma. Tá? É diferente de organizar. Nós estamos ordenando. Aberturas e fechamentos, onde a gente pode ter uma proporção
de muitos cheios com poucos vazios, ou o contrário, aonde a gente tem o predomínio dos vazios, quase nada de cheios. Isso é uma forma de ordenar a forma arquitetônica. Novamente, aberturas e fechamentos, a gente pode ter estratégias, né, de composição com aberturas e fechamentos cheios e vazios, aonde a gente, a partir disso, vai dar identidade formal ao nosso partido. Alguém conhece esse projeto? Ninguém? Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, eu não consigo ver se alguém respondeu. Não que eu me lembre. Também não. Não? Nas aulas de história não viram esse projeto? Gente, esse projeto é do Jean Nouveau. Nunca sei se é Nouveau, mas enfim, meu francês não é tão bom assim. Esse projeto é o Instituto do Mundo Árabe, ele fica em Paris. Então, ele tem toda uma fachada voltada para a margem do Sena, que é essa daqui, tá? E a outra fachada, que é essa daqui, também ela é voltada... Não, desculpa. Essa daqui, que é essa daqui, elas são voltadas para uma praça seca. A do Sena é um pouquinho diferente. Mas, assim, tem uma grande esplanada, e o que acontece? Ela está voltada para onde pega o sol da tarde. Tá? Então, é um sol forte, né? O que acontece? Tem horas do dia, principalmente na Europa, que tem um clima mais frio, que a gente quer que o sol entre no edifício. Tá? E tem horas do dia que a gente quer menos sol, porque vai ficar muito calor e tu vai ter que utilizar mais climatização artificial. Tá? Essa fachada, elas são módulos, tá? Cada um desses quadrados maiores aqui é um módulo, ela se repete em módulo. E essas bolinhas aqui, que estão projetando sombra no chão, elas abrem e fecham, assim. Aumentando, tá? Ou diminuindo o diâmetro desses furinhos. Então, conforme a hora do dia. Então, de manhã, elas estão mais abertas para o sol entrar. E conforme o dia vai passando, elas vão fechando mais para entrar menos luz. E, consequentemente, menos calor. Entenderam? Sim. É super legal. Investiguem esse projeto. É muito bacana. Unidade e contraste, tá? Então, a gente pode ter os cheios e vazios, assim como o material, o volume, determinando uma unidade ou um contraste. Aqui a gente tem um contraste, né? A gente tem essa sensação de um plano flutuando através do contraste de elementos. Aqui a gente tem o contraste a partir, né, de uma adição de um elemento que trabalha com o vazio num plano mais cheio. Simetria e assimetria, isso acho que todo mundo sabe, né? Então, quando a gente tem um eixo de simetria bilateral, ou a gente pode ter uma assimetria, né? Então, aqui a gente tem um elemento, e aqui a gente tem 3 módulos de um outro elemento, um plano de vidro, que se a gente colocar um eixo aqui, a gente não vai conseguir identificar uma simetria, certo? Escala, gente. Escala é uma forma de ordenação muito importante. A escala, ela pode fazer com que a gente determine o caráter da edificação. Tá? No caso do mês, a escala, né, do primeiro pavimento, ali, do pilotis, por onde a gente entra, faz com que a gente se sinta pequeno perto do edifício, né, de propósito, esse pé direito enorme. Assim como, dependendo da escala que a gente fizer um determinado elemento do nosso projeto, a gente pode fazer com que se sinta numa escala mais humana, tá? Tanto é que a gente fala, né, os edifícios de caráter monumental. É em função da escala, né? A escala transforma o edifício em um monumento e não apenas em um mero edifício. Lembrando, né, que as escalas, elas vêm muito em relação da proporção humana, e a gente tem, né, como exemplo, o modulor do Le Corbusier, né, que foi o próprio sistema de dimensões baseadas no corpo humano que ele propôs.
E a gente tem aqui um exemplo, né, que é aqui pertinho, em La Plata, na Argentina, a Casa Corbuchet, que foi construída toda ela, todas as dimensões da casa, seja a dimensão do brise, a dimensão do parapeito, aqui as divisões das esquadrias, a dimensão do pé direito dos pavimentos, a dimensão da rampa, toda ela foi projetada conforme o modulor. Tem filmes gravados nessa casa, tá? Essa casa ela é uma casa museu, e tem um filme muito legal que tem no YouTube até para assistir. Tem todo ele gratuito ali no YouTube, que é El Hombre al Lado, que traduzindo para o português é O Homem ao Lado. Ele tem com legenda em português. Alguém já assistiu? Não. Não? Gente, tarefa para quarentena. Assistam esse filme. É um filme que não é de ficção, não é um filme de arquitetura, mas é muito legal porque ele se passa todo ele é gravado dentro dessa casa, tá? É muito legal. E aproveitem que vocês estão mais em casa agora de quarentena e assistam esse filme. Depois eu posso botar para vocês ali no grupo. Me peçam o nome que eu passo para vocês. Eu vou procurar o link e mando para vocês. É bem divertido, é uma comédia. Proporção, gente, a gente pode estabelecer uma ordem de proporção, determinar a dimensão, né, dos elementos e encontrar ali, né, estabelecer um critério de proporção. Vocês vão analisar os projetos referenciais de vocês, vocês vão identificar ali, isso aqui é a metade disso e é o mesmo que isso. Então, tem um critério que se repete, que é uma proporção. Tá. Ritmo, né? O Palácio da Alvorada, do Oscar Niemeyer, ele é uma arquitetura, né, que o partido arquitetônico dele, né, o que é a gênese do projeto, é a repetição de um elemento, que é esse pilar, que tem o desenho desenvolvido, né, pelo Niemeyer, né, que são essas duas pirâmides diferentes, né, grudadas, mas é a repetição desse elemento de concreto, desse pilar externo, que determina um ritmo, que determina o partido arquitetônico, tá? Aqui tem outro projeto do Niemeyer também, esse aqui mais recente. Ritmo, né? O ritmo ele também pode ser a partir da composição de cheios e vazios, né? Quando a gente distribui as esquadrias, né? Por exemplo, numa edificação. Podem ser rasgos no volume, podem ser adições no volume, pode ser várias coisas. Então, isso vocês vão também determinar. E a relação com o contexto, pessoal. Um projeto, quando a gente vai projetar ou vai analisar um projeto, a gente tem que sempre analisar a relação com o contexto. Ela pode ser de duas formas, tá? Ela pode ser uma relação de contraste, onde a gente tem uma negação do contexto, tá? Então, ela foi feita justamente para se destoar do contexto, tá? Ou ela pode ser subordinada ao contexto, onde ela vai fazer de tudo para se adequar, né, para dialogar com essa pré-existência. Quando a gente está falando de contexto, pessoal, o contexto ele pode ser a topografia, o sítio, onde a gente vai inserir aquele projeto ou onde ele está inserido. Assim como o contexto pode ser o contexto urbano, pode ser o contexto, né, no sentido de edificações existentes, pré-existências. Tá? Então, aqui, né, tem uns croquis que são autoexplicativos. Né? Então, a gente está falando aqui no contexto, né, no sentido de implantação, né, de topografia, e aqui no sentido de implantação de condicionantes de pré-existência urbana, tá? Subordinação e contraste. Então, aqui, subordinação, né? A Casa da Cascata é um exemplo clássico de subordinação à topografia, né? Então, o partido arquitetônico da Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, é, né, uma forma que vai se adequando à topografia no terreno, né? As pedras que existiam ali. Já uma implantação com relação à topografia de contraste é o Museu Iberê Camargo. A gente tem aqui, né, o morro aqui atrás, né, mas a ideia do Álvaro Siza foi, né, justamente não se subordinar a essa topografia, né, estabelecer uma relação de contraste. O Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro, né, que é na Avenida Atlântica, também, né, ele tem essa relação de contraste.
Condicionantes físicos, né? Pensar quando a gente fala entre relação entre partido e implantação, o que vocês têm que olhar, então, né? Terreno, os aspectos climáticos, vegetação, visuais, recursos hídricos. Então, essas coisas, né? Os arquitetos levam em consideração na hora de propor, né, um projeto e que vocês, na análise do referencial, vão identificar lá no partido. Quando, né, os condicionantes físicos, né, determinam o partido arquitetônico, né? Quando a topografia ou a dimensão do terreno determina a forma, tá? Nesse caso desse projeto, tinha aqui, né, um declive, a configuração, né, a forma, né, em relação às curvas de nível foi o que deu origem ao projeto. Não tem outra forma de explicar esse projeto. Sempre pensem assim, a gente tem que voltar, rebobinar a fita, e quando tu conseguir explicar o projeto com poucas palavras, é porque tu encontrou o partido geral dele. Aqui eu coloquei mais uns exemplos de topografia. A casa de vidro também é um exemplo de topografia, onde a gente tem, né, um contraste, né? É uma negação da topografia aqui, né? A gente tem o pilotis, a casa toda elevada, e o acesso aqui por baixo, as funções principais acontecendo no nível superior, né? É a intenção da arquiteta essa relação de contraste. Os aspectos climáticos, né, o sol e os ventos também podem ser determinantes num partido. Tá? No caso do Ministério da Educação e Saúde, novamente, os brises que configuram a fachada foram determinantes, né? Então, a gente fala, Ministério da Educação e Saúde, todo mundo lembra dessa fachadinha com o brise, que existe em função de um aspecto climático. Aqui, né, novamente, na Casa das Pedras Cortadas, novamente aqui, os brises de vidro, né, eles existem por um aspecto climático, mas eles podem ser determinantes da essência do projeto. Esse brise, ele não é um elemento de proteção climática que foi pensado depois, lá no final do projeto. Agora eu vou colocar o brise. Não, ele já estava lá no início, assim, quando a pessoa teve um insight, assim, eu vou fazer um projeto assim, assim, sabe? Ele já participava, ele já estava lá, ele estava na ideia base. Então, por isso que a gente diz que o brise, ele faz parte do partido geral como um aspecto climático, né, de uma relação da forma, né, do partido com a implantação. Captaram a ideia? Sim. Tá. Sim. Sim. Esse projeto, ele não seria esse projeto se ele não tivesse o brise. A gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Porque o brise estava lá na ideia inicial. Tá. A vegetação, né, a pré-existência de uma vegetação no terreno, ela pode ser algo que faz parte da formação, da geração do partido. O arquiteto optou por preservar a vegetação, então isso já estava lá no partido. Né? Aqui mais alguns exemplos de vegetação. Visuais. A visual pode ser um fator determinante. Tá? A Casa 11 Mulheres. A visual foi o que determinou todo o partido. Tu não consegue explicar esse projeto se não for uma adição de volumes que se volta para o mar. Não tem outra forma de explicar esse projeto. Tá? Tem outros condicionantes, né, que muitas vezes vão gerar, vão ser decisivos ali no partido, né? Isso aqui a gente conversou já na aula passada, mas alguns exemplos, né? Então, afastamentos, taxas de ocupação podem ser determinantes também. E a morfologia urbana, né, que é a relação, né, da composição urbana, da composição com as outras edificações, e essa relação de cheios e vazios que a gente estabelece, né, com o entorno imediato. Isso pode ser uma forma também de determinar o partido. Esse era o último slide, gente. Bom, deixa eu voltar aqui. Tá.
que vocês acharam, pessoal? Deu para entender os aspectos formais? Eu sei que é um monte de coisa, é que eu fiz um compacto, um resumão, porque como cada um de vocês teve as outras disciplinas de projeto, de introdução à arquitetura, muitas vezes em lugares diferentes, eu gosto de fazer esse compacto intenso, assim, para que vocês relembrem muitas coisas ou vejam, às vezes, alguma coisa que não ficou tão legal em alguma outra instituição ou alguma outra disciplina, para que todo mundo consiga fazer bem essa etapa de análise de referenciais, que vocês vão fazer daqui para o resto da vida. Conseguiram entender, pessoal? Uhum. Ficou muito bom. Sim. O compilado, teve até certas obras ali que a gente não tinha conhecimento, que já deu uma clareada. É a ideia. Trazer bastante bagagem para vocês. Pessoal, olhem os outros PDFs, tá? Que tem os aspectos funcionais e tem os aspectos também tecnológicos, tá? Não deixem de olhar. A gente vai falar sobre eles na próxima aula, mas vai ser mais resumido, assim, também, porque senão eu me empolgo falando e a gente fica 3 dias falando. E não esqueçam do exercício que eu vou abrir já a pasta para vocês, que do texto do Ortega, que esse é para a próxima aula. A próxima aula nós vamos, então, falar sobre os outros aspectos que a gente não viu hoje, e nós vamos já começar a assessorar a análise de referencial de vocês, tá? Então, já comecem a pesquisar material, procurem as plantas, procurem fotos dos prédios, dos projetos, comecem a montar uma ficha técnica, quem é o arquiteto, ano que foi construído, metragem quadrada, qual é a principal função, onde é que fica, tá? Então, já comecem a procurar o material, porque a gente vai ter um momento de tira dúvidas na aula que vem, certo? Ok. Entendido, professor? Tá. Tem data de entrega ainda ou não? Esse, ele era para ser em 1,5 semana, mas eu não sei, eu acho que a gente vai mudar isso aí, acho que eu vou deixar vocês fazerem um pouco mais de tempo, porque eu quero fazer umas atividades ainda em cima disso. Eu vou dar uma olhada no nosso cronograma e daí eu vou passar para vocês, mas não é, tipo, vai ser umas 2 semanas no mínimo, assim, para entregar os referenciais, tá? E tem que apresentar também ou só entregar? Sem spoiler. Tá, eu tô pensando num método de apresentação interativa. Senti a maldade já. Vocês foram tão bem na outra apresentação. Tava tão divertido. O problema é essa forma online fazer essas apresentações, né? Isso está sendo muito chato, eu acho. Isso é chato. Ao vivo é mais legal, assim, pessoalmente, né? Mas, enfim, vamos torcer para logo a gente conseguir retomar os encontros. Mas eu tô pensando numa forma, na verdade, a gente vai ter várias atividades bem legais. Então é isso, pessoal. Eu vou postar para vocês ali a listinha dos prédios. Eu já botei no grupo do WhatsApp também, tá? E bom trabalho. Façam atividade do exercício que é individual. Falamos novamente na segunda, certo? Combinado. Boa noite. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. colegas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.